Oi, gente. Eu sou Amanda Calejas, pediatra, nefropediatra e professora. E eu sou Dalise, mãe da Isabela e da Giovana, pediatra e professora. Gente, hoje a gente quer falar com vocês sobre um tema que é uma das queixas mais frequentes no consultório, que é o que, Dalise? Choro do bebê. Choro do bebê. Meu filho chora muito, meu filho não para de chorar, meu filho só para de chorar no peito, eu não sei mais o que eu faço, tá? Me deixa louca. Gente. Não consigo nem fazer xixi. São as coisas que a gente escuta, né, Dalise, no consultório. Então... 1, 2, 3... Está começando Pediatria em Dose Dupla. Dose dupla. Oi, pessoal. Mamãe, fiz xixi. Tá com a minha falda? Mamãe, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi. Mamãe, fez pum. Mamãe, a fralda é pesada porque já enchi. Ai, que fedor. Papai, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi. Não, e realmente o choro do bebê, ele, pro pai e pra mãe, ele tem um impacto muito grande, né? A gente sofre mais com o choro do nosso bebê do que a gente ouvir o choro de outros bebês. Parece que pega lá no fundo. E tem um estudo que fala isso, né? Que um choro na mesma intensidade, feito da mesma forma, se for o pai e a mãe, ele incomoda mais do que se for outra pessoa ouvindo. E eles né? ficam assim, doutora, o que é o choro do meu bebê? Por que meu bebê tá chorando? Como que a gente faz pra saber? Por que, É que o bebê chora, Amanda? Por que o bebê chora? Na verdade, gente, o choro do bebê, ele é um meio de comunicação do bebê. O bebê não fala, ele não consegue tirar roupa, ele não consegue, às vezes, mudar de posição. Então, o choro do bebê é a forma que o bebê tem de se comunicar. É importante a gente ter esse conceito para a gente saber que nem todo choro do bebê simboliza um sofrimento extremo. Porque a gente, adulto, chora quando a gente está muito triste. É verdade. Né? Então a gente faz essa associação. Mas nem sempre o choro do bebê significa um sofrimento. Nem sempre. Às vezes o bebê quer trocar de roupa, às vezes a fraldinha tá incomodando. Às vezes ele tá lá deitado, só olhando pra cima. Ele tá de saco cheio, ele quer virar de posição. Tá entediado, Tá e quer virar de entediado, posição. quer brincar. Tá com frio, tá com calor, né? A fraldinha tá molhada. Então, a gente queria conversar com vocês um pouquinho sobre o choro do bebê, para vocês entenderem, para o choro do bebê não trazer para vocês o sentimento de frustração, de culpa, né, Dalise? Que eu acho que traz para muitas mães. mães. É, o sentimento do pai e da mãe é assim, nossa, eu não tô conseguindo suprir a necessidade do meu filho, né? Mas não é assim, nem sempre é o sofrimento. Exatamente. Né? Exatamente. Né? Não é verdade? É verdade, é verdade. Gente, dentro de todos os motivos que podem dar o choro do bebê, a gente teria que fazer aqui umas 45 horas de podcast para explicar. Então alguém vai cortar a gente e vai avisar que é pra parar de falar, parar. hein? Brincadeira, gente. Não é tão difícil assim não, o choro do bebê. A gente vai falar sobre várias coisas e algumas delas a gente vai depois fazer outros podcasts para explicar de uma forma um pouco mais detalhada, tá bom? Tá. Então, vamos começar com as coisas mais simples, que na verdade são as que a gente menos pensa, né? É verdade. O bebê pode chorar porque ele não tá gostando do ambiente que ele está. Seja da luminosidade, seja da temperatura. Às vezes tá o maior silêncio ali, o bebê quer barulho. Seja né? da posição que ele Posição, tá. fraldinha molhada. Fralda molhada, fralda que tá dobrada, uma etiqueta da Sono. roupa. Né? Então, essas são as coisas que geralmente a gente não pensa. Mas tem que pensar. Mas tem que pensar. Né? E aí, nós vamos falar, então, das 4 coisas que eu acho que são mais frequentes que desencadeiam o choro, que é a criança que a gente vê no consultório. Essas 4 coisas. A primeira é a fome. A gente não pode deixar de pensar nela. Quem não chora não mama, né? A segunda seria a cólica. A terceira, o refluxo. E a quarta, a disquesia, que seria a dificuldade de fazer cocô. Soltar pum e fazer cocô. Não nessa ordem, tá, gente? Eu só elenquei essas 4, porque são essas 4 que a gente vai falar um pouquinho com vocês hoje. Mas não nessa ordem, tá? Isso depende muito do caso a caso, né? E lembrar que existem alguns choros, né, Dalise, que realmente estão relacionados a algum problema. Uma alergia, um refluxo que se tornou patológico, que está realmente causando algum prejuízo para a criança. Sim, então por isso que é importante sempre o pediatra estar acompanhando o seu bebê. Você tá de olho, né? E primeiro trazer descarta as coisas mais as coisas normais, né? Então, gente, como que a gente faz para saber se o nosso bebê não está chorando de fome?
Além de todos aqueles parâmetros que a gente já comentou no outro podcast, que são sinais de que o nosso bebê está bem alimentado, né? Fazendo bastante xixi, trocando bastante fralda, com uma curvinha de peso boa. Aquele bebê que consegue relaxar após a mamada é aquele bebê que tá sugando bem, que tá, ou seja mamando no peito, seja mamando na mamadeira, conseguindo fazer um bom volume e você tá fazendo o acompanhamento e vendo que ele tá bem. Óbvio que o nosso primeiro intuito é sempre, o nosso primeiro instinto, na verdade, falei errado, é colocar a criança no peito, né? Pra ver se a criança vai sugar. Mas muitas vezes a criança, ela suga por outros motivos, né, Dalise? Sugar acalma o bebê. Lembra que a gente falou da esterogestação? Sugar ativa o reflexo da calma. E sugar também tira a dor, né, do bebê, né? Exatamente. Sugar tira a dor, sugar a calma. Então, essa neura que às vezes a mãe fica, não, é porque daí eu pus no peito e daí ele sugou, então é porque ele tava com fome. Nem sempre é verdade. Às vezes é, né? Mas nem sempre é verdade. E lembrar que existem todos aqueles outros parâmetros, como o xixi, como o peso, como relaxar após a mamada, que a gente pode ter indícios de que realmente o bebê não está chorando de fome, né? Não está em crise de choro. A gente tem que estar ligado nesses sinais. Exatamente. Né? Pra saber se tá chorando. Mas também não custa tentar pôr a criança ali no peito, começou a chorar, põe no peito. De repente, se você vê que foi uma sucção efetiva, que ela mamou, fez uma mamada boa. Já tem o tempo da última mamada. Já tem o tempo da última mamada. Agora, vamos supor, aquela criança que literalmente acabou de mamar, você percebeu que fez uma sucção efetiva, você percebeu que esvaziou a mama, você percebeu que fez muito xixi. Pode ser que, mesmo que ela sugue, que não era fome que ele chorou. Às vezes ele chorou porque fez cocô, fez xixi. Exatamente. Vai revisar a fraldinha, Exatamente. Ixi, tá chorando de novo, Amanda. E agora? Será que é cólica? Cólica. O que é cólica, ainda, Lise? Como que a gente sabe que a criança tá com cólica? Como que a gente faz pra saber que a criança tá com cólica? Gente, a criança que tá com cólica, você vai ver que ela vai ficar espremendo a barriguinha. Ela espreme, faz carinha de dorzinha, tá? É importante saber que a cólica, gente, ela não começa desde o início, tá? Isso é uma coisa muito frequente. A mãe chega na primeira semana no consultório e fala, ai, tá chorando, acho que é cólica. Na verdade, eu acho que a primeira coisa, depois da amamentação, né? Neném tá com fome, a segunda coisa é a gente pensar que tá com cólica. E é um mito, porque, na verdade, não são a maioria das crianças que tem cólica. A maioria das crianças, na verdade, não tem cólica, né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar o bebê que está com cólica? Na verdade, as principais maneiras de aliviar a cólica do bebê são as medidas que a gente fala não farmacológicas. Né? Então, tudo que a gente faz que não é remedinho, né, Amanda? E o que a gente pode fazer para ajudar a acalmar o bebê? A gente pode colocar o bebê numa posição em que ele fique confortável, às vezes de bruço no colo dos pais. A gente faz massagem na barriga do bebê. A gente pode pôr compressa quente na barriga do bebê, que ajuda a aliviar. Né? Compressa quente não, desculpa, né, gente? Morna, né? Quente vão queimar o bebê. Uma compressinha morna. A massagem na barriguinha sempre em sentido anti-horário, né? Como se estivesse movimentando os gases. E também fazer a Amanda, assim, bicicletinha com a perninha do bebê, né? Também fazer encolhe e estica. Isso vai mobilizar os gases ali, né? Tem uma coisa que eu sempre falo para as mamães, né, gente? Por que o neném sente cólica, né? O que é a cólica, né? Por que ela parece? Né? Que trem chato. Por Fala aí, né? Amanda, a definição de cólica. A gente tem uma definição. A definição de cólica, na verdade, ela antigamente era reconhecida por a regra do 3, que hoje em dia não é mais. Não é mais. Né? Mas era aquela... a definição é um choro por um tempo prolongado, que tenha uma periodicidade caracterizada, geralmente em um horário específico do dia. Essa seria a definição de cólica, né? Ela corresponde, a gente não sabe exatamente o mecanismo da cólica, o que acontece. É controverso. É controverso, mas tem vários estudos que relacionam realmente com a imaturidade do tubo digestivo. O intestino não se contrai como tem que contrair. O intestino ainda é imaturo no sentido de metabolizar aquilo que está sendo oferecido para ele, de absorver aquilo que está sendo oferecido para ele. E isso causa dor, né? Causa distensão e causa dor na criança. Lembra, gente, que quando o neném está dentro da barriga da mamãe, ele não faz cocô, ele não evacua. Quando ele faz o cocô, é uma condição que é grave, que a gente fala, opa, o neném está em sofrimento. Então, o intestino não funciona dentro da barriguinha. Ele vai funcionar a partir do momento que ele nasce, né? E aí ele tem esses movimentos irregulares, não é regular igual o nosso. Então, demora um pouquinho de tempo para esses movimentos. É igual quando a gente inicia academia.
né? A gente vai lá, arrasa, acho que no primeiro dia sai de lá assim, ai meu Deus, que medo, né? Eu vou ficar toda bombada, mas não é. Aí você fica lá 2, 3 dias com aquela dor muscular, né? Então o intestino tá começando a se movimentar, né, Amanda? E eu acho importante a gente lembrar, novamente, que isso não começa logo depois que a criança começa a mamar. Isso geralmente começa a partir da 3ª semana de vida. Então, choros antes disso, é muito provável que sejam Que outras não seja causas. cólica, Pode né? ser que seja, tem umas cólicas precoces, mas na maioria das vezes Que não é. seja, E o tratamento com remédios, ele deve ser discutido diretamente com o Com o pediatra. seu pediatra. Porque existem vários estudos, várias vertentes, nada muito milagroso e comprovado, a não ser esperar passar, que é o que todo mundo Tem fala. uma tendência da cólica ser mais no final do dia, né, Sim. Amanda? Nossa, às vezes as pacientes falam assim, ai, doutor, ele chora tanto no final do dia, às vezes eu tenho medo de alguém achar que eu tô até batendo nele, porque ele se esgoela, né? Então tem uma tendênciazinha ali de ser... Começou a chorar, começou a ficar irritadinho, você viu que a barriguinha tá estufadinha? Faz a massagem, coloca ele deitado de ladinho no seu braço, né? Normalmente, a cólica, ela vai ficar ali entre 3 e 4 meses e vai passar. Plim, é um passe de mágica. Por mais Plim, de um dia pro difícil outro que ela acaba. pode parecer, por mais sofrido que seja, acreditem, gente, ela passa. Ela passa. Ela passa. Não sei porquê, passa um tempinho eu tô molhado e sempre tem gente querendo me trocar. Porque então vão me tirar da brincadeira, se eu já sei que a nova fralda vai molhar. Mamãe me faz ficar limpinho, cheiroso, talvez. Mamãe me troca rapidinho, senão eu molho outra vez. E saindo da cólica e falando da dificuldade de fazer cocô, elas se confundem muito. Confunde, né, Dalice? confunde. Confundem muito. A disquesia, que a gente chama de dificuldade de fazer cocô, é outra coisa, né? Essa palavrinha esquisita aí, né? É esquisita. Disquesia. A disquesia, que é disquesia? na verdade, a criança ela não consegue fazer o cocô ou soltar o pum. Para a gente fazer o cocô e soltar o pum, a gente precisa relaxar ali a região do ânus, abrir a portinha, que é o esfíncter anal, né? E a gente precisa fazer uma forcinha com a barriga concomitante para esvaziar Expulsar, o intestino. né? Exatamente. A criança, ela nem sempre consegue coordenar essas duas forças e ela nem sempre tem maturidade. Então, às vezes, é aquela criança que fica brigando para soltar um pum, brigando para fazer o cocô e ela não consegue. A mãe fala que tá espremendo, né? A mãe fala que doutora, tá meu filho espremendo. E, na verdade, ela espreme, às vezes, errado, né? Errado, ela, na hora ela errada. faz muita força, mas ela não tá fazendo a força correta. Não coordena, Isso, né? sim, é mais comum nos primeiros dias. Muito mais do que a Isso. cólica, inclusive, né? E isso a gente tem que prestar atenção naquele bebezinho na primeira, segunda semana, antes do aparecimento da cólica. E também as medidas não farmacológicas, né? mesmas- Massagem na barriguinha, compressinha quente, tranquilidade. Passar Tem uma tranquilidade técnica que é a técnica da vovó, que também ainda uso muito, falo muito e ajuda pra caramba, que é você pegar um algodão, embeber ele numa aguinha morna, aquela mesma água que a gente usa para trocar a criança, colocar a perninha da criança dobradinha, né, como se fosse aquela posição de bicicletinha, e deixar essa aguinha escorrer ali ao redor, né, da região anal da criança. E isso, gente, faz com que o esfíncter relaxa e a criança consiga fazer. Solta, né? E a outra coisa que ajuda muito é, na verdade, pôr a criança para mamar. Porque na hora que você coloca ela para mamar, ela relaxa e aí ela consegue Tem fazer. o reflexo, né? Tem de um relaxamento. reflexo e aí ela consegue relaxar e ela consegue fazer. Então, eu acho que essa seria, assim, o principal choro, né? Depois da fome, nos primeiros dias da criança. Seria a dificuldade de Então, evacuar. a gente já falou 3, né? Falta o último. O último que é... Refluxo. Refluxo, polêmico. Polêmico, né? Porque tudo que a gente fala, resumindo, vai passar, Vai né, passar, Amanda? vai passar. É uma fase e vai passar. Então, o refluxo, gente, grande maioria das vezes, a gente considera ele fisiológico. O que é fisiológico? É normal. Faz parte do processo. né? E por que a criança tem refluxo, Dalise? Então, porque o caninho, né, da boquinha, quando o neném mama, ele tem o caninho que é o esôfago, e aí chega o leitinho no estômago. Entre o estômago e o esôfago, no nosso corpo tem um que a gente chama de esfíncter, que é como se fosse fechando a bolsinha do estômago.
Então, no nosso, esse esfíncter ele é bem apertadinho. Então, o leite, o alimento não volta pro esôfago. No bebê, esse esfíncter ele é frouxo, ele é molinho. Como tudo no bebê, né? Que Como ainda é tudo, molinho, é imaturo. Então, não tem essa coordenação. Então, quando ele mama o leitinho, ele acaba regurgitando, voltando, tendo o refluxo. E ele passa a maioria do tempo deitado também, né, Amanda? E a dieta é toda líquida, que Tudo também líquido, propicia. então propicia esse retorno. E o próprio esôfago, que é o caninho, também tem um tônus e uma movimentação diminuída, né? Isso vai aumentando conforme a criança vai crescendo. Então, tudo isso normal. junto faz com que a criança tenha refluxo. E é normal. Né? A gente sabe que mais da metade das crianças que têm refluxo, muito mais da metade, na verdade, das crianças que têm refluxo, é um refluxo que a gente chama de fisiológico, que tem a ver com adaptação do tubo digestivo e não necessariamente uma doença. Né? O que é uma coisa legal que a gente faz para diminuir o refluxo, Amanda? É colocar o neném depois da mamada para arrotar. Na verdade, arrotar, ele pode arrotar ou não, isso é normal. Ele arrota quando ele engolir o ar. Mas se ele não engolir o ar, ele não vai arrotar, isso é normal. A gente deixa em torno de 10 a 15 minutos, mas na verdade, essa posição de arrotar é para facilitar o esvaziamento gástrico, que é a descida do leite. Então, é facilitar o leitinho descer e escorrer ali, para depois, na hora que você deitar o bebezinho, ele não voltar. Né? Não acontecer de voltar. E outras coisas, a gente eleva um pouquinho a cabeceira do berço, a gente tenta, depois que esse bebê está um pouco mais maduro, fazer uma mamada um pouco mais com a criança, um pouco mais em posição vertical, aquela posição cavaleira, né? Que a gente fala ajuda que é com a criança bastante. meio sentadinha, ajuda bastante. E só o acompanhamento e o pediatra vão conseguir te dizer se esse refluxo está, digamos, ultrapassando o limite da normalidade. Né, gente, também as pessoas tendem hoje em dia a achar que qualquer refluxo tem que ser tratado. Não, é normal, gente. O bebê está tendo refluxo, é normal ter o refluxo, na maioria das vezes. O pediatra que vai fazer o diagnóstico. O pediatra vai fazer o diagnóstico. Quando precisa tratar, e aí quando são não aquelas precisa. crianças em que o refluxo passa a ser prejudicial, atrapalha a mamada, atrapalha o desenvolvimento da criança. Ou ele significa alguma outra intolerância alimentar também. Né? Ou quando ele está associado a alguma outra coisa, né? Lembrar, gente, que o refluxo, ele não é sinônimo de regurgitação. O refluxo é o leite que volta do estômago para o esôfago e ele não necessariamente precisa se exteriorizar. Né? Tem crianças, por exemplo, que regurgitam após a mamada e não necessariamente tem refluxo. E tem crianças que têm refluxo que não regurgitam, porque não chega até a boca para se exteriorizar. Então, esse é um conceito, né, Dalise, que a gente precisa dissociar. Óbvio que uma criança que regurgita muito pode ser um indício de que ela, né, tenha refluxo. Mas elas não são sinônimos. Eu acho que é isso que é importante da gente dizer. E o refluxo passa também. Passa também. Quantos passa meses, também. Amanda? 6, em torno de Na verdade, sexto mês. ele, quando o neném começa a sentar. Ele né? piora um pouquinho quando o neném fica mais ativo, né? Porque daí é aquela criança que fica se mexendo, fica tentando sentar tudo e o leite fica voltando. Tem lugares que falam que ele pode ainda durar até 1 ano, mas geralmente depois que a criança fica mais sentada, depois que a gente transiciona um pouco para a dieta sólida, que a gente começa a introdução alimentar, começa a melhorar, né? E as medicações, gente, usadas no refluxo, hoje em dia existem grandes estudos sobre isso, né? A medicação ela não é indicada em quase nenhum caso. Não, porque muitas medicações, os efeitos colaterais são muito maiores do que os benefícios. Exatamente. Tá? Principalmente na infância. Lembrar, gente, que eu falo sempre, quando a mãe está grávida, a mãe toma remédio? Não toma. Ou quando toma, tem que ter uma indicação muito grande, né? Então, não toma por quê? Por causa do neném. Agora o neném tá ali. Então, dar medicamento pro bebê tem que ter muito critério. E isso só uma avaliação completamente individualizada. Individualizada, né? Realmente. Gente, lembrar que tudo isso que a gente falou para vocês, né? O choro excessivo, uma possível cólica, uma possível disquesia, um possível refluxo. Se eles estiverem em conjunto, se eles tiverem agravantes, eles podem sim estar relacionados com algum tipo de problema que o bebê tenha. Uma alergia alimentar, um refluxo patológico. Por isso que é importante o acompanhamento, alguém que te entenda, te acolha na hora desse choro, te ajude a identificar essas causas para que tenha um encaminhamento adequado, né, Dalise? É verdade, exatamente. É isso. E é isso que a gente gosta de fazer, né, Dalise? É isso aí, gente. A gente vai estar junto com vocês, não é verdade, Amanda? Outro dia eu fui fazer uma consulta de choro e a consulta só de choro, demorou 1 hora. Aí no final o pai falou, nossa senhora, eu não sabia
que dava pra falar e perguntar tanta coisa só de choro da criança. Eu falei, nossa, daria mais. Verdade. Porque são, às vezes, sinais que a gente faz umas perguntas pros São pais as que não dúvidas tem nada a maiores ver. mesmo que tem, né? E é só passando por isso pra gente saber. É só passando, não tem jeito. E tem pessoas que têm baixa tolerância mesmo ao choro do bebê. É. Tem pessoas que são mais tranquilas, tem pessoas que têm baixa tolerância. Então, Por gente, enquanto eu tô tranquila. Agora, a hora que eu tiver meu filho, né, Ah, Dalisa? é Você que vai me verdade. aguentar, né? Agora, gente, por enquanto é eu que ligo. Amanda, minhas filhas estão chorando. Aí ela me salva. Gente, todos esses temas são muito importantes, muito amplos. A gente vai trazer novos podcasts falando só da cólica, falando só do refluxo. Isso. Falando especificamente de cada medicação, porque a gente sabe que vocês têm dúvida e Então leem já muita coisa na aproveita, internet. gente, já vai mandando as dúvidas pra gente, que a gente vai fazer especificamente sobre cada um, hein? Sim, sim. Então, foi muito bom estar com vocês aqui hoje. O meu Instagram é @AmandaCalejas, Calejas com 2 L's. Ah, verdade. Esqueci de falar isso! E o meu é @tutora Dalisa Sade, gente. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Esperamos vocês nos próximos podcasts. Tchau, tchau. Não sei porquê, passa um tempinho eu tô molhado e sempre tem gente querendo me trocar. Por que então vão me tirar da brincadeira? Se eu já sei que a nova fralda vai molhar outra vez, papai já quer que eu largue a fralda E cresça de vez. Mamãe, depois vem a saudade de tudo que você fez. tudo que você fez. Este podcast foi gravado e editado pela Pequi Produções.